Ainda de pé como nós estamos, para aqueles que não conhecem, podem abrir a Bíblia. Para aqueles que conhecem, João 3,16. Eu acho que as crianças sabem de cor, e muitos adultos também. João 3,16 diz assim, e talvez você possa falar comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Podeis assentar. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, porque a despeito da tua glória, da tua santidade, a despeito da tua majestade, o Senhor olhou para nós e nos amou. Nos amou. Nos amou como ninguém consegue ou conseguiria fazer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos e te adoramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, feliz Dia dos Pais, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? Sei por que tem que ser diferente, mas glória a Deus por isso. Eu, essa semana, fiquei pensando no que falar. E ontem eu orei bastante, li bastante, busquei bastante. E a Bíblia tem muitos pais. Na palavra de Deus a gente encontra pais que marcaram a história. Nós temos o Adão. Nós temos nomes marcantes como Noé, que colocou toda a família dele na arca e salvou da destruição. Nós temos Abraão, o pai da fé. Nós temos homens como o pai de Sansão, como o pai de Samuel. Nós temos os homens como o pai de Jesus, que o criou. Mas eu não consigo, num dia de paz, e eu não tenho obrigação de pregar no tema, mas hoje, ou melhor, ontem, eu lia um livro e este homem contava o seu testemunho. E durante o seu testemunho ele citou esse versículo. E mais uma vez veio ao meu coração como uma flecha. Este é, com certeza, um dos versículos mais importantes, ou que pelo menos marca a história, marca a palavra de Deus. Esse versículo foi dito por Jesus a um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu de fariseus, era um homem, um dos principais dos sacerdotes, e ele vai, ou um doutor da lei, ele vai ter com Jesus à noite. E quando ele encontra com Jesus, ele começa uma conversa com Jesus. E Jesus começa a fazer algumas pontuações. E essa talvez tenha sido a palavra mais forte que Jesus falou, não só para Nicodemos, mas para todos nós. Eu queria falar um pouquinho dentro do contexto, mas usando só esse versículo, para que você entendesse um pouquinho
de quem é Deus. Deus é inalcançável, é inatingível, é inexplicável. Deus é um ser supremo. Qualquer tipo de teologia que tente explicar Deus vai se confundir. Deus não é explicado. Deus não pode ser estudado. Dizem que a teologia é a ciência que estuda Deus. Não conseguimos estudar Deus. Deus é inatingível porque a nossa mente é muito limitada. Deus, Ele é um ser soberano. A Bíblia fala um pouco sobre Deus. E pelo que a Bíblia fala, nós não conseguimos nem com o nosso mais alto QI alcançar quem Ele é. Pensa num Deus que Isaías fala que Ele mede as águas do oceano na palma da sua mão. Pensa num Deus que pesou os montes e os outeiros numa balança no seu dedo. Pensa num Deus que Jó diz que Ele fala para a erva nasce e a erva nasce. Ele fala murcha e a erva murcha. Pense num Deus que Jó diz que Ele chama os raios pelo nome. Eles se apresentam diante dEle e diz: eis-nos aqui, Senhor. Pensa num Deus que a palavra de Deus diz que a terra é o escabelo, é o descanso dos seus pés. Pense num Deus grande, que eu e você não conseguimos nem com a nossa mais profunda meditação e inteligência alcançar. E Jesus vem e diz: Ele amou o mundo de tal maneira. Que tipo de pai é esse? Deus amou, porque Deus amou. Jesus fala um pouquinho aqui de sentimento. Deus tinha todo o universo para observar. Deus tinha e tem talvez coisas muito mais importantes para fazer. Se eu conseguisse ou se eu limitasse Deus ao meu entendimento, eu acho que Ele ia ter um trabalho enorme para segurar as ondas do mar. Mas a Bíblia diz que Ele colocou limite em todas elas e eles não avançam. Se eu tivesse na minha mente limitada, na minha limitação, tentasse fazer o que Deus faz, a Bíblia diz que Ele lançou os fundamentos da terra. Sabe por que a terra fica nessa órbita e não sai? Porque Ele deu ordem a ela e falou assim: não sai daí. Você sabia que se a terra mudar 1 grau de lugar, afeta tudo? Se o sol ou se a lua muda 1 grau de lugar, meio grau já afeta marés, afeta tudo. Mas Deus cuida de todas as coisas. Mas Ele olhou para você. Ele olhou para você. E Jesus disse assim: porque Ele amou o mundo. Qual é o sentimento que Deus tem por nós? Amor. Amor. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é você? Ou melhor, quem era você? Quem éramos nós? O salmista diz que nós somos pó, que nós somos pequenos. A Bíblia diz, o salmista diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Todos nós pecadores, todos nós, o apóstolo Paulo diz, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós perdemos a glória de Deus. Todos nós éramos como ovelhas desgarradas, indo para o matadouro, diz a palavra de Deus.
Todos nós não conseguíamos ouvir a voz de Deus. Isaías, no capítulo de número 59, se eu não estou enganado, diz assim: porque a mão de Deus, o Senhor, não está encolhida para não poder salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus olha, vê uma distância, um abismo enorme entre nós e Ele. E Jesus vem e diz assim: porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira. Veja que o amor de Deus por mim e por você é inexplicável. Sabe quando você mais velho aqui, você adolescente, sabe quando você erra com seu pai, com a sua mãe? Sabe quando você pisava na bola com seu pai? E você rodeava, e ficava aquele negócio assim. Aqui não tem. Sabe aquele filho que fugiu de casa? Ou que saiu rebelado de casa? Disse assim: não piso mais aqui, você não é mais meu, não quero saber dessa família. Não quero saber dessa família. Sabe essas crianças que hoje falam assim: I hate you. Não gosto de você. Assim, um dia Jesus também contou. Um filho que achou na sua inteligência que podia viver sem o pai, que podia viver sem a família. E o pai amorosamente deixou. A Bíblia diz que ele foi, gastou tudo que tinha, fez tudo o que queria fazer, se perdeu. Um dia ele está lá trabalhando num chiqueiro, numa criação de porcos, e ele lembra que lá na casa do pai dele tinha comida. Ele está aqui cuidando de porcos, e conforme ele pega aquelas latas de algum tipo de fruto chamado alfarroba, alguma planta, eu estava lendo um dia desses e vi que era um tipo de uma bolota, uma planta, dando para os porcos, o estômago roncou. Ele olhou para aquilo e falou: meu Deus, eu estou com vontade de comer esse negócio aqui. Mas lá na casa do meu pai, os empregados dele têm comida boa todo dia. Lá tem roupa. Eu não sei você, mas eu me lembro um dia que eu estava distante de Deus. Eu estava caminhando em uma rua e eu me lembrei de alguns hinos da harpa. E conforme aquilo vinha na minha cabeça, mais ou menos assim: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Eu comecei a lembrar que na casa do meu pai tinha abundância de pão. Na casa do meu pai tinha palavra, tinha conforto, tinha descanso para a minha alma. Assim como aquele moço lembrou. E Jesus disse que aquele moço caiu em si. Ele era tão inteligente. Ele era mais inteligente que o pai quando ele saiu de casa. Mas agora ele caiu em si. E ele volta e ele diz assim, ele levanta, ele põe a mão na cabeça e fala assim: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele pega o caminho de volta daquela terra distante e vem. Mas o pai tinha um sentimento por ele. O pai tinha um negócio por ele que ele não sabia. Ele achou que o pai fosse duro demais. O pai trabalha demais, o pai não dá atenção, o pai é ruim demais. Mas lá na casa do meu pai tem pão, eu vou lá. E ele vai voltando, mas ele não sabia que o pai o amava como a própria alma. E o pai está todos os dias na janela de casa olhando.
Todos os dias Ele está esperando você. Todos os dias Ele está dizendo: vem, eu estou aqui, eu ainda te espero. Eu não me esqueci de você, eu te amo. E aí o filho vem, e ele olha. Eu disse aqui um tempo atrás, eu acho que aquele pai olhou, e ele falou para alguém assim: é meu filho. E ele disse assim: não, meu senhor, não pode ser seu filho. Olha como ele está descabelado. Ele está barbudo, feio. Aquele cabra sujo não é teu filho, não. Aquele homem todo desmantelado, descalço, rasgado, não pode ser seu filho. Ele saiu daqui com uma herança. Mas como a gente desperdiça aquilo que Deus nos dá. O mundo tem tanta coisa a oferecer e a gente desperdiça. O que você fez que você acha que Deus não te perdoa? O que você tem feito ou pensado ou agido como e você acha que Deus não tem perdão para você? O sentimento de Deus para você não mudou. Ele continua te amando. Ele continua te esperando. Ele continua te chamando e olhando, esperando que você tome a decisão e venha. E aquele moço vai aproximando, ele diz assim: é meu filho, eu conheço aquele andado. Eu conheço aquela expressão. Ele está triste. Ele está abatido. Olha, está descalço. A calça é um farrapo só. A camisa está podre de suja. Ele até cheira mal, mas é meu filho. Eu conheço o andado dele. Eu sei que ele está vindo. E olha, pela expressão dele, ele está arrependido. Não importa o que você fez, não importa o que você tenha feito, ou o que você andou fazendo, Jesus está dizendo aqui que o Pai te ama e te espera. O Pai te amou. Pastor, eu ouvi dizer que Deus tem os seus escolhidos. Por que Deus se importaria comigo? Por que Deus se importaria com um pobre pecador como eu? Por um cara que sempre dá problema. Por uma mulher que sempre dá problema. Sabe, pastor, eu não consigo me firmar. Será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Jesus disse assim, que Deus amou o mundo. Ele amou a todos. Eu não tenho tempo aqui para falar do amor de Deus. Porque se eu tivesse, eu ia te falar como que é o amor de Deus. A gente não entende Deus. A gente tem um problema hoje com amor. Porque amor para nós hoje é só dar tapinha nas costas. É só concordar com tudo de errado que a pessoa faz. O amor de Deus é o amor de pai, não é assim. Quando o seu filho erra, o que você faz com ele? Deixa. Não, você não faz isso, eu tenho certeza. Você corrige. A palavra de Deus diz que o pai corrige o filho que ama. A palavra de Deus diz que o pai, ele ama a gente. Não importa aquilo ou como nós vivemos, aquilo que fazemos, mas ele vai te corrigir. Eu vou te falar disso daqui a pouco. Mas Deus não tem filhinho de papai. Ah, esse aqui é meu queridinho. Esse aqui eu gosto mais do que aquele ali, e que gosto mais daquele ali. Não, mas aquele lá eu gosto mais. Deus não tem isso. Deus amou você acima de todas as coisas. Deus olhou para você. Deus não importa aquilo que você tem feito, o que você não tem feito, Deus ainda te ama. E por causa do amor dele, Ele quer que você venha para perto dele. Eu não estou dizendo de um amor falso, de um amor que não corrige. Nós vamos dizer aqui agora, não importa o seu pecado. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo.
Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fico pensando nesse tal maneira. É um amor tão grande. Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, Jeremias diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porque com amor eterno te amei. Sabe, a tal maneira do amor de Deus é tão grande e é tanto que Deus nem sonha em te abandonar. Deus nem sonha em te deixar. Você já pensou em deixar Deus? Você já esqueceu de todas as promessas que você fez para Deus, mas Ele não se esqueceu de nenhuma que Ele fez para você. Estão todas de pé. O amor de Deus continua de pé, o amor de Deus continua firme. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz, mas o amor de Deus continua de pé. Isaías, ele é tão forte nesse negócio que ele diz lá no capítulo 49, ele diz: pode uma mãe abandonar um filho que ela gerou e que ela amamenta? Ele faz essa pergunta. Pode? É difícil, né? Mas Jeremias diz assim: mas ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, a quem ela gerou e a quem ela amamentou, eu todavia não me esquecerei de ti, porque o teu nome eu tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Um dia Deus escreveu o seu nome na mão dele, e com amor eterno ele te amou, e ele diz: eu não te abandono. O amor de Deus é imenso por você, e só tem uma pessoa que pode rejeitar isso, é você. É só você que pode rejeitar. Não tem outro jeito, porque se depender de Deus, você vai estar com Ele pela eternidade, porque o amor dele por você é eterno. Pastor, como que um Deus que ama tanto como o senhor está falando pode jogar alguém no inferno? Deus não joga ninguém no inferno. Deus não joga ninguém no inferno. Nós já estamos condenados pelo pecado. E é isso, exatamente isso que Jesus está falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, que Ele não quer que você morra. Ele não quer que você se perca. Nós já viramos as costas para Deus. Nós já nascemos em pecado. Porque nós fomos gerados em pecado por causa do pecado original. O pecado de Adão e Eva. Agora, nós temos um grande problema. E eu já disse aqui: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo continua dizendo: olha, e esse negócio de pecado é terrível. Sabe por quê? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não é uma morte física, porque todos nós morremos fisicamente, mas é a morte espiritual, separação eterna de Deus. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Paulo diz assim: mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós estamos afastados, todos nós estávamos indo para o inferno, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou você, não importa a sua situação, Ele quer perdoar você. E como eu disse, é difícil falar desse amor, porque para muitos o amor de Deus não deveria condenar ninguém ao pecado. E eu estava nessa manhã aqui sentado e me lembrei de uma palavra. E você fala para mim assim: pastor, o senhor não sabe o que eu já tenho passado na vida. Eu nasci para sofrer. Eu nasci e a minha vida não foi fácil até aqui. E assim, você pode falar assim. E eu estava lendo Oséias. E Deus, Ele
estava falando com o seu povo Israel. E ele está falando e usando aqui um paralelo. E ele diz para Oséias, usando o profeta Oséias na verdade, ele diz assim, olha, versículo 6 do capítulo 2, portanto eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas. As suas próprias veredas, os seus próprios caminhos. Tem gente que briga com Deus a vida inteira. Porque, me perdoe dizer isso aqui para você, talvez seja muita petulância da minha parte, mas com certeza você é muito mais inteligente do que Deus. Porque a Bíblia diz A, você vai e faz B. Ou você é muito mais inteligente do que Deus, ou você não crê no que a palavra de Deus diz. Só tem duas opções. Deus usa o profeta e diz assim, olha, eu vou atrair o meu povo, e eu vou levá-los para o deserto, e lá no deserto eu vou falar com eles, e lá no deserto eu vou me revelar a eles e me deixar conhecer por eles. Sabe, Deus nos ama tanto, que às vezes Deus tem que ir colocando a mão aqui, colocando a mão aqui, não, aqui você não vai não, não, aqui não, e Ele vai fechando, e você fala, o diabo se levantou, pastor, as portas estão se fechando, o negócio está feio, e Deus só vai assim, ó, coloca a mão aqui, coloca aqui, e você vai indo, tromba numa parede aqui, desvia, quando você vê, você está num lugar que você não gostaria de estar. Você entra num deserto na sua vida, e você diz como alguém já disse, Deus me abandonou. E Ele se esqueceu de mim. Isaías 49. E aí que Isaías diz assim, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ela amamenta? Deus não esquece de nós. O amor de Deus, Ele é tão grande, Ele nos amou de tal maneira, e Ele não muda. O nosso Deus continua o mesmo. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui hoje. Aliás, eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim, eu não sei o quanto Ele me ama. Deixa eu te dizer, Ele te ama tanto. Ele te ama de tal maneira. E você se sente mal porque você talvez ainda hoje não consegue corresponder a esse amor. Mas o Senhor continua te amando. O Senhor continua te amando. Como é que Ele te amou? Como que Deus prova o seu grande amor para conosco? O apóstolo Paulo diz que Ele entregou o seu próprio Filho. Jesus diz isso aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Você não entendeu? Deus deu o seu único Filho. Aquilo que Ele tinha de mais precioso, para salvar você da condenação. Eu chego lá. Ele deu o seu único Filho. Como que a gente explica esse amor? Mas só Deus pode fazê-lo. Só Deus pode fazê-lo. O que é que você está disposto a dar pelo amor da sua vida? O que é que você está disposto a fazer por alguém? Conhece pais que já doou rim, que já doou pedaço de órgão, já doou sei lá o que mais. Se puder, doa o coração e morre, mas deixa o seu filho vivo. Assim fez Deus. Eu fico imaginando o salmista dizendo que sim, Deus olha e não encontra um justo sequer. E aí Deus chama, ou é tão difícil, né? Na sua ciência, na sua presciência, na sua soberania, Ele começa talvez um diálogo, como Ele fez lá no Gênesis. Lembra do diálogo de Deus no Gênesis? Pai, Filho e Espírito Santo.
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus estava conversando com alguém. Deus, triuno, conversando e discutindo e falando assim, como que nós vamos fazer assim, 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 ou como que vamos fazer. Eu imagino Deus falando assim, a humanidade está perdida. Já mandamos profetas, já mandamos juízes, já mandamos tudo que podia fazer, nós fizemos. E agora? Entenda que eu só estou criando isso aqui para você entender. Nós não alcançamos isso. Só tem um jeito. Eles não entendem a nossa voz, ou a minha voz. Sabe, eu já falei aqui há um tempo atrás, sabe um criador? Você é um criador. E você cria formigas. Certo, João? Você cria um formigueiro. E você ama muito aquele formigueiro. Você criou. Você fez cada formiguinha. E aí, você olha, elas estão vivendo tudo bem, de repente está uma carreira de formiga andando em direção à lava do vulcão. Você não consegue apagar a lava. Se fosse só uma fogueira. Mas o João vem e coloca a mão aqui na frente da carreira de formiga, elas passam por cima. Aí o João pega e usa alguém para falar, e não vai não, e elas não entendem, porque elas são formigas. E é aquela briga, e o João vendo, elas vão morrer tudo, e a primeira chega lá e torra. Pronto, vou perder todas as formigas. Todo o trabalho que eu tive, toda essa criação, só tem um jeito. O que eu faço? Viro formiga. E eu vou lá, como formiga, e vou falar com elas. E as formiguinhas te pegam, João, fala assim, impostor, mata ele, ali é o lugar melhor para a gente ir. Mata a formiguinha. Assim Deus fez. Deus olha lá do céu e vê você e eu indo para o inferno, para a condenação eterna. E Deus, não tendo outra forma, porque Ele já tinha usado de todas as formas, o apóstolo Paulo traduziu isso muito bem. Nós comentamos isso quinta-feira. Pastor Valdemar. Paulo diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se achando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e tomando a forma de homem. Paulo vai dizer que ele se humilhou mais uma vez, e morreu morte de cruz, morte terrível, morte maldita. Agora, ele diz que a esse nome, a esse filho, a esse que Deus mandou para salvar a mim e a você, Ele deu um nome que é sobre todo nome. O que acontece, meus irmãos, é que o amor de Deus foi tão grande por nós, que Ele não poupou a vida do seu Filho único, entregou o seu Filho por nós, e esse Filho veio, e Ele pagou o preço. Pedro diz que a cédula, a nota promissória que era contra mim e contra você, Jesus cravou na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós tínhamos que sofrer, Ele levou sobre si. E como ovelha muda não abriu a sua boca e foi para o matadouro. Ele levou as nossas enfermidades,
Ele levou as nossas dores. E a Bíblia diz que pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Como é que Jesus nos amou? Ele deu o seu Filho. Agora, por que Ele deu o seu Filho? Porque nós estávamos condenados à morte, como aquele formigueiro. Não tinha mais saída para nós. Não tinha mais saída para nós. Jesus contou várias parábolas. E nas suas parábolas Jesus dizia assim: olha, vieram, o dono da lavoura mandou empregados, mandou outros homens, mandou até seu filho e mataram o filho dele. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos rapidinho aqui, eu quero que você entenda isso. Todo aquele que nele crê, e você fala assim: pastor, estou livre, eu creio, eu acredito. Mas não é isso que essa palavra está dizendo. Não é crer de acreditar. Ele diz que todo aquele que nele crê é todo aquele que ouve a sua palavra. Jesus fala que tem que cumprir os mandamentos dele, que tem que andar como ele andou, que tem que negar-se a si mesmo. A gente sempre fala isso aqui. Andar com Jesus, crer em Jesus é uma escolha muito séria. Assim como é o amor de Deus. Ele escolheu entre deixar você e a mim, seres tão ínfimos, tão pequenos, morrerem e serem condenados, ou salvar você. Agora você tem de um lado tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que é bom aqui na terra, tudo aquilo que o diabo lhe oferece, tudo aquilo que o mundo lhe oferece, e você tem Jesus. E você vai ter que fazer uma escolha. Não, eu não vim aqui hoje pregar o evangelho do tudo pode, da super graça, vem como está e pode ficar fazendo tudo que você faz que não tem problema. Jesus te ama, Ele te ama e vai continuar te amando, mas você tem uma escolha a fazer. Existe uma renúncia a fazer. Andar com Jesus é uma vida diferente. Andar com Jesus não é fazer o que eu quero, não é viver da minha própria concupiscência. Andar com Jesus é uma escolha séria. E essa palavra, ela precisa ser muito bem pensada, porque Jesus mesmo diz assim: olha, você não é obrigado a me seguir, mas se você quiser me seguir, você tem que se negar em primeiro lugar. Negue-se a si mesmo. Negar a mim mesmo, o que é? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Deixa eu só te dizer uma coisa: negar-se a si mesmo é deixar Jesus assumir o volante a direção da sua vida. É você sentar no banco do passageiro. Irmãos, eu sento no banco do passageiro, me dá um calafrio, ainda mais se o Bruno estiver dirigindo. Que cara ruim de volante, meu Deus. Ele freia do nada, faz coisas, tudo para me acordar, né? E se for minha filha então? Aí é pior, aí eu não durmo mesmo, não descanso mesmo. Mas é você entregar a direção da sua vida para Jesus. É entregar o controle da sua vida para Jesus. Vem aqui, Yuri, por favor. Você disse para Jesus assim: tá certo, pega aqui esse problema, Jesus. Pega, Jesus, o problema. Mas você não larga. Pedro diz assim: prepara aí. Lançando sobre ele: não dá mais para eu pegar. Não dá mais para eu pegar, já foi. Saiu da minha mão. Acontece que a gente fica nessa briga com Jesus na nossa vida cristã. Toma lá, dá cá, toma. Não funciona. Ou você se nega e deixa Ele resolver, obrigado Yuri, deixa Ele resolver a sua vida, colocar você no trilho de novo, ou você vai ficar nessa briga com Ele. É decisão, meu irmão. É decisão. Começa aqui, mas tem que descer para cá.
Tem que chegar no coração e você tem que dizer de uma vez por todas assim: Senhor, toma o controle da minha vida, da minha história, do meu trabalho, da minha família. Está tudo errado, mas quando Ele entrar no seu barco, aí você vê que Ele acalma a tempestade. Sabe, o vento, a onda, está tudo muito grande. Jesus está dormindo lá na polpa. E você acha que você é esperto. E você está tentando resolver o problema da tempestade, tentando resolver o problema do vento. Mas quem sou eu para resolver o problema do vento? Não sou a Dilma? Alguns entenderam. Nós não conseguimos resolver o problema do vento, muito menos da tempestade. Mas Jesus consegue. É só você dar um passinho de fé, chegar nele e falar assim: Jesus, opa, fala aí. Estou aqui. Não está vendo não? Não está vendo? O barco vai afundar, Jesus. Ah, eu estou no barco. Eu estou no barco. O que foi? Vento? Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E a bonança vai entrar na sua casa. Está difícil? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e tudo Ele fará. Essa é a palavra de Deus. Tem que crer de verdade. Não é dizer que crê aqui dentro e lá fora você é você. Eu sou mais eu, pastor. Alguém já disse isso. Eu sou mais eu sei o que eu estou fazendo. Esse negócio de empresa, de família, eu conheço. Pedro também conhecia. Pedro também sabia tudo de pescaria, até Jesus entrar no barco. Pedro, posso usar seu barco um pouquinho? Pode, claro. Ele não conhecia Jesus ainda direito. Estava ali conhecendo. Jesus estava começando a pegar fama. Para que, Jesus? Eu preciso pregar para esse povo aqui, mas a multidão está apertando demais. Afasta um pouquinho o barco aqui. Pedro afastou um pouquinho o barco na água e Jesus falou ali com o povo. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus encontrou ele estava lavando rede. Tinha tentado a noite inteira, mas não tinha pego nada, só garrancho. Já passou por isso? Já pegou muito garrancho na sua vida? Jesus pede o barco emprestado, entra no barco dele, porque Jesus sabe como entrar no seu barco. Quando você nem percebe, Ele entrou na sua vida e vai fazer mudança lá na sua casa. Ele entra no barco de Pedro, prega para aquela multidão, falou: acabou, Jesus, acabou. Quer ir para a praia? Não, vamos para o mar. Fazer o que, Jesus? Vamos pescar. Jesus, eu trabalhei a noite inteira, não pegamos nada. E aí eu vou fazer aqui um diálogozinho só para você entender mais ou menos, né? Para a gente entender o que é um cabra esperto. E Jesus falou: não, vamos lá no mar, vamos lançar a rede. E aí acho que alguém cutucou em alguém e falou assim: o cara é filho de carpinteiro, nunca pegou uma rede na mão e está mandando a gente ir para o mar. Isso é doido. Como acreditar num cara desse? Vamos lá. E foram no meio do mar. Chega ali no lugar, para aqui, aqui. Jesus tinha aqueles GPS que tem hoje nos barcos, né? Viu o cardume. Para aqui, aqui. Pedro parou. Lança a rede desse lado de cá, Pedro. Aí Pedro, aprenda hoje. Pedro falou assim: Jesus, pescador aqui sou eu. Eu até sei fazer esse negócio. Nós trabalhamos a noite inteira e não foi muito longe daqui, foi mais ou menos ali assim, Nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, Jesus. Mas eu estou entendendo. Sob a sua palavra. É porque o Senhor está mandando. Porque o Senhor entrou no meu barco. Porque eu estou decidindo agora crer. Porque eu estou decidindo agora obedecer.
eu vou lançar minha rede. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que eles não conseguiam trazer as redes para cima do barco. E conforme eles iam puxando, o barco ia afundando, e o barco ia afundar. Eles chamam outros barcos para ajudar, porque quando Jesus entra na sua vida, no seu barco, na sua história, quando você decide obedecer, quando você decide entregar o controle do barco para o capitão Jesus, ele entra e muda tudo. Olha só o disparate agora. Eles voltam para a praia com o barco cheio. Agora eu sei pescar, Jesus está no meu barco. Aí Jesus vem em Pedro e fala assim: Pedro, larga esse negócio aí, vem comigo. Agora que eu estou pegando, Jesus. Agora que está dando dinheiro. Jesus faz essas coisas com a gente. Quando Ele te chama, creia, obedeça, siga. Olha, servir a Jesus não tem nada igual. Se você gosta de uma vida de aventuras, é a melhor coisa que tem. Ele vai te ensinar coisas que você nunca, jamais imaginou. Ele vai fazer coisas com a sua vida que você nunca, jamais pensou. Mas agora estava dando certo, mas agora Jesus está te chamando para uma nova fase da sua vida. Pedro, vem comigo. A Bíblia diz que Pedro jogou a tralha para trás e falou: vou contigo. E começou a seguir Jesus. Deixa eu te dizer, seguir a Jesus tem um destino. Seguir a Jesus, nós não seguimos Jesus no escuro. Nós seguimos na confiança. No escuro que eu digo não é que você vai saber tudo que vai acontecer amanhã. Não, até não, né? Até não, porque a gente não sabe nada. A gente faz planos, a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. O apóstolo Tiago diz assim: olha, é melhor você dizer se Deus quiser, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente fica fazendo um monte de plano, não, eu vou isso, eu vou aquilo, você não vai nada. Se a sua vida estiver nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, você vai ver o que Ele vai fazer com você. Eu estou te desafiando hoje a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Eu estou te convidando hoje a fazer essa decisão. Tudo que eu gosto, tudo que eu sou, tudo que eu estudei, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, tudo que eu acho que eu consigo, versus acreditar, crer em Jesus e seguir a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, eu deixei um trabalho de 19 anos. Não, eu não fui mandado embora. Eu deixei o trabalho de 19 anos para seguir esse Jesus. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca me faltou. E tudo que eu tenho é Deus quem dá, e tudo que eu tenho é Ele quem faz. E deixa eu te dizer, eu não ando nem um segundo sem a presença dEle. Eu não posso. Eu entendo que eu não sou, que eu não tenho, mas Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele dirige, Ele me acompanha, Ele me leva, Ele me guia, e eu sei qual é o meu destino final. Se o meu respirar faltar aqui agora, imediatamente eu estarei diante do trono dEle, adorando o meu Jesus. Adorando o meu Jesus. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei quais são as dúvidas do seu coração hoje. Jesus te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama muito. Ele te ama tanto, 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 que Ele entregou a vida dEle por você. E Ele quer fazer um concerto com você hoje. Ele entrou no seu barco. Você nem percebeu, mas Ele chegou aí e entrou. E agora Ele está te dizendo: quer me seguir? Quer vir comigo? Olha, eu tenho coisas novas para você. Fique de pé, por favor, eu quero orar por você. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus.